Mas o Fernando Ulrich tem vários problemas também. Nós temos que nos voltar para a verdadeira escola de economia, que é a escola austríaca. Do Paulo Cogos. O Fernando Ulrich, ele defende a escola... Ele diz que defende a escola austríaca, mas defende reserva fracionária. É aquela Hélio Beltrãozagem, sabe? Hélio Beltranzagem. Não entendo O Hélio nada Beltrão desse é um jargão. sujeito que acabou com a escola austríaca no Brasil. Por quê? Porque o Lew Rockwell fundou o Mises Institute, nos Estados Unidos, com as ideias do Murray Rothbard, que é um dos maiores economistas do século XX, e do próprio Ludwig von Mises, que é a escola de economia praxeológica, o método de estudo lógico da ação humana. Ele fundou uma coisa maravilhosa no mundo. Tanto é que ele fundou isso no Alabama, não está nesses estados emporcalhados que é Washington, tomados por burocratas. Ele fundou um negócio fora do mainstream. E aí a ideia do Mises Institute foi se espalhando pelo mundo. Existe o Mises Portugal, por incrível que pareça, tem o Mises Cuba. Ali tem coragem, tia. Esse aí é corajoso mesmo. Ali tem coragem. Tem o Mises Venezuela, por motivos óbvios também. E aí os irmãos Quioca, o Cristiano Quioca, o Fernando Quioca e o Roberto Quioca trouxeram a ideia para o Brasil. Mas precisava de um financiador. O que esse instituto faz? O instituto, o Cristiano, ele fala que é um instituto de fruição intelectual, mas eu acho que é mais que isso. É tipo think tank. É um think tank, exatamente. Eu acho que eles têm um papel de guerra neocortical, de guerra mental nesse negócio. Porque eles fazem uma vacinação contra a lavagem cerebral do governo. Mas eles precisavam de um financiador. Aí apareceu o tal do Hélio Beltrão. O Hélio Beltrão começou financiando, parecia um sonho, né? Um bilionário financiando seu fundo. Mas aí ele deu o seu bote ofídico e roubou o instituto. E aí hoje o Instituto Mises Brasil não é um Instituto Mises Brasil. É um instituto socialista que defende Banco Central, que defende governo, que defende um monte de coisa errada. E o verdadeiro Instituto Mises Brasil, a ideia hoje no Brasil se chama Instituto Rothbard. Então, no Brasil, você vê como é que são as coisas, né? Não tem aquela piada da máquina? Inventaram uma máquina de pegar ladrão. Aí colocaram a máquina em Los Angeles, em 1 hora ela pegou 20 ladrões. Aí, pô, que legal, levaram a máquina lá para Hong Kong, em 1 hora pegaram 30 ladrões. Aí, bom, então vamos usar lá no Rio de Janeiro, levaram a máquina, em 5 minutos roubaram a máquina. E aqui no Brasil rouba até o instituto que é anti-roubo, né? Caralho, né? Não respeitou a propriedade privada ali. Não, agora o Samidana... O que é que você acha que ele... Ele fala assim, ó, que nenhum cara economista picudo, que é considerado no mercado de trabalho como economista picudo, aqueles que ganham grana mesmo pra fazer o trabalho dele, é um cara que vai implementar ideias da escola austríaca. Ele vai ficar na praxeologia, praxeologia. Bom, o que ele está fazendo é iludir o povo, Samidana. Pelo seguinte, existem várias pessoas que ganham dinheiro no mercado, muitas delas são desonestas. O George Soros, por exemplo, ganhou muito dinheiro quebrando a economia dos países e apostando na queda dessa economia. Então, eu diria que o George Soros sabe o que está fazendo. Talvez ele use a metodologia austríaca, mas não divulgue que ela é a metodologia correta, senão o sistema do qual ele vive e parasita cai. Agora, muitos pseudo-economistas, pessoas que são formadas em faculdades mainstream que nunca ouviram falar de Mises, ganham dinheiro no mercado por quê? Harvard é mainstream? É, totalmente. Toda a Ivy League é mainstream. Por que essas pessoas acabam ganhando dinheiro no mercado? Porque numa democracia tem várias formas espúrias de ganhar dinheiro. Tem o lobby, tem a exploração do povo que não sabe nada de matemática financeira, não sabe nem o que é juros simples. E tem o fato de que eles podem usar teorias de finanças. O que o Samidana não explicou para as pessoas é que as disciplinas de finanças, contabilidade e economia são 3 disciplinas diferentes. Uma pessoa pode ser uma péssima economista e ser um excelente financista. O que é um financista? O financista é alguém que lida com as finanças corporativas de uma empresa ou com o mercado de capitais e pode ganhar muito dinheiro com isso. Entendi. Se ele soubesse escola austríaca de economia, ele poderia ganhar mais dinheiro, porque ele poderia fazer previsões melhores. Afinal, os economistas austríacos previram muito bem as grandes crises da humanidade. Previram a crise de 29. Previram todas as outras não crises também. Previram tudo. Acertaram. Agora, Mas previram um monte de coisa que não rolou também. Não, isso não. Não? Não. O Peter Schiff, em 2018, ele falou que vai ter uma crise em 2020. Os austríacos previram a crise do .com quando o Krugman falava que não ia mais ter bolha, que aquela bolha ia inflar para sempre. E o Krugman ainda é o maior guru das pessoas aí.
Então, o problema é que o mainstream não dá ouvidos ou censura os economistas austríacos. Agora, ele falar que os economistas austríacos não ganham dinheiro é uma mentira, porque o Peter Schiff é um economista austríaco e é bilionário. O Jim Rogers é um economista austríaco e é bilionário. Eu não sou bilionário, mas eu consigo... Eu recomendei, por exemplo, comprar ouro. E o ouro teve uma pequena queda, mas mais um motivo para comprar. Pode escrever. Que na crise é o ouro que vai redear o seu patrimônio. Bom, eu não sei nada. A eu próxima só- coisa que eu vou fazer com o meu dinheiro é comprar ouro. Sim. Ó, vejam só. Eu Mas li como é que alguns faz isso? livros. Cara, olha só, pergunta idiota aqui, hein? Vamos lá, comprei ouro, agora eu tenho ouro na minha casa, é assim que funciona? Você pode tanto guardar na sua casa, que eu não recomendo, ou você pode deixar numa corretora. Você compra um fundo de ouro, um papel de ouro. Entendi. Isso é possível, então. Eu É compro possível. ouro só no papel. É. Aquele pedaço de ouro ali é meu, mas você fica aí guardando ele pra mim. Sim, sempre foi assim. Entendi. Então era isso que o eu queria dinheiro saber. de papel, ele não É era... porque o Silvio Santos dava ouro pros outros, né? Uma da hora, né? Imagina você dar uma barrinha de ouro pra alguém. Ô, tá aí uma barrinha Um milhão de reais. É Em barra de ouro, que vale oi. mais que dinheiro. Vale mais do que dinheiro, homem. Vale, mas pior que ele tava muito certo, cara. Se o cara pegou aquela barra de ouro que ele deu pra ele 20, 30 anos atrás, valendo muito mais dinheiro do que valia agora. Naquela época. Agora, é um absurdo ele falar isso, porque eu não sabia nada sobre o mercado financeiro. E as pessoas ficam fazendo análise técnica, aliás, e acabam caindo num grande cassinão no mercado financeiro. Se o cara quiser aplicar o mercado financeiro com critério, eu recomendo fortemente que ele leia os livros de Austrian Investing, que é o uso da escola austríaca para investimentos financeiros. Só que como a escola austríaca não usa matemática, ela é praxeológica, então você não vai usar só a escola austríaca, você vai usar talvez até um pouco de análise técnica, você vai usar várias ferramentas. Então você concorda com o Samidana quando ele diz que um bom economista ele sabe tudo, não só a escola austríaca? Se o economista soubesse tudo, ele seria Deus. Não, soubesse tudo no sentido de ele entende várias Não, modelos econômicos, vários Sim, tipos de escolas. Ele não é o cara que fica numa só, tá ligado? Não, Que ele não abrange precisa- o conhecimento. O economista não precisa saber nenhuma escola além da austríaca. Ele precisa saber outras escolas se ele quiser ser um filósofo econômico, para refutar as outras escolas, Por para que, que fazer os caras teoria. do Facebook, porque foi um argumento dele também, por que, que os caras do Facebook e do Google não contratam pessoal da escola austríaca? Contrata os caras que vêm de Harvard. Claro que contrata. Mas foi o que ele disse. Conheço um monte de amigo meu que estuda escola austríaca e está contratado por grandes empresas. Mas ele não estuda só escola austríaca. Sim, mas ele, na vida real, nós temos que aplicar a economia real. E eu te digo para você, eu passei a entender muito melhor o mercado financeiro quando eu estudei a teoria austríaca, para entender os ciclos de boom e bust, para entender como é que cada tipo de ativo, metal, commodity, moedas estrangeiras se comportam durante uma crise. Agora, o mainstream econômico acaba usando algumas coisas da escola austríaca. Por exemplo, você vai pegar uma faculdade mainstream de economia, ensina um monte de bobagem. Mas eles ensinam, por exemplo, que o alfa do ouro se comporta de forma anticíclica. Isso a escola austríaca já sabe. Agora, quando você estuda por que acontecem as crises, porque o Banco Central subsidia o crédito, etc., aí você se torna um melhor financista. Agora, sim, um economista não pode só saber economia. O Ludwig von Mises, quando ele estabeleceu a teoria dele, ele escreveu que existe a praxeologia, que é o estudo lógico da ação humana. A economia é um dos 3 ramos da praxeologia, que é a ação econômica, a ação hostil, que é o estudo da guerra, que está pouco desenvolvido. Eu queria muito desenvolver essa área. E existe o estudo da praxeologia moral, né? Que seria a argumentação moral. Eu não concordo muito com isso, porque para mim a fonte da moral é Deus, não é ação humana. Mas pelo menos tem esses dois aí, ação hostil e ação econômica. Agora, o Mises fala que é muito importante também o estudo da timologia, que são as ciências humanas que não usam o método praxeológico, mas que precisam de fatos armazenáveis na memória. Então, a história, a psicologia, a sociologia. Se um economista souber essas coisas, ele está na frente de quem não sabe. Imagino que sim, o entendimento do humano é muito importante para a economia, né? Você até falou, por que uma empresa contrata alguém de Harvard? Isso a psicologia explica. Ah, o cara é de Harvard. O cara nem sabe o que se estuda em Harvard, contrata porque o diploma tem peso. Não, o diploma tem peso, mas ao mesmo tempo no mercado de trabalho competitivo igual dessas grandes empresas, se o cara faz um trabalho de merda, ele só morre. Sim. Mas até ele ser contratado? É. Ele pode ganhar uma grana durante um ano ainda. Pode. Então, é importante que um economista saiba a psicologia. A psicologia, para mim, das timologias, ela é mais importante para o economista. A história é importante, a cultura de um país. Por isso que, no final das contas, as grandes ciências gerenciais aí, economia, administração, contabilidade,
finanças, são ciências diferentes. Cada uma tem o seu método. Não adianta um economista querer fazer o papel do empreendedor. Não vai sair. É possível até que o cara tenha as duas O habilidades. Samidana é um empreendedor e O economista. cara não sabe, o cara falou que as bolsas iam subir e as bolsas caíram. Não sabe Mas nada. como que ele ia prever a corona, porra? Não, qualquer um sabe que ó, começou a crise do corona e ia cair as bolsas. Tudo bem, mas ele previu nessa época. É, ele errou, feio. Até meu pai tava xingando ele. Entendi. Ah, Ele ninguém errou acerta feio. sempre. Mas ele é um empreendedor no sentido que ele tem um negócio, ele prevê resultado dos jogos. Mas ele não é economista. Não é economista. Não. Cara, ele foi formado em O cara é Harvard. cara. E pós-doutor. daí? Ele não sabe nem o que é economia. É você que decide quem é economista? Não, Quem que decide? mas eu sei a verdade. Só é economista quem é praxeologista. Mas ele é praxeologista, Pelo pô. amor de Deus. Uma das paradas que ele Ele falou, não sabe a inclusive- definição disso. Uma das paradas que ele disse é que... Eu lembro que ele falou assim, cara, os caras ficam defendendo que não é possível prever a ação humana. Porra, é possível sim, cara. Não eu consigo é. prever algo e tal. Não é possível. Não, Então esse esse é o meu discorra. Esse é o meu ponto. Um empreendedor pode especular sobre a ação humana. Para isso, tem que ter um conhecimento muito específico, tácito, não ensinável, não transmitível, é uma arte mesmo, na hora de montar uma empresa. Se eu vou investir, sei lá, na Bélgica, eu tenho que saber um pouco sobre a cultura e a história da É Bélgica. bom eu que tenho saiba bastante. Ah, ó, eu prevejo... Depende do setor que você atua. Talvez seja um setor, sei lá, vou trabalhar com ferro. Agora, se eu for trabalhar com chocolates na Bélgica, eu vou ter que saber muito. Né? Então, são conhecimentos tácitos. São artes que um economista não vai dominar. Por isso que o Mises, que para mim foi um dos maiores economistas do mundo, não era rico. Não morria de fome, mas ele falou, eu estudo dinheiro, mas eu não tenho. Era uma das frases dele. Porque o empreendedor pode ser uma anta em tudo, mas se ele tem uma percepção, uma capacidade de especular a demanda do consumidor, ele vai se dar bem no ramo do empreendedorismo. Por isso que o empreendedor é tão desdenhado pelos economistas mainstream. Porque eles são melhores que os economistas. Eles fazem a economia se mover e eles lucram com isso. E não há nenhum conhecimento econômico capaz de fazer as previsões que um empreendedor faz. Porque nós não podemos prever, calcular, matematizar a ação humana. Como eu disse, são ciências diferentes e elas têm que ser tratadas como tal, com métodos distintos. Mas eu posso prever ações humanas. Tipo, eu sei se eu fizer certas coisas, como o Igor vai reagir, ou como você vai reagir. Isso não é economia. Isso é economia, né, de certa Não, forma. isso é igorologia, isso é psicologia, isso entendi. é a vivência que você tem de ser amigo dele. Mas eu posso pegar mesmo essa vivência que eu tenho de ser amigo do Igor, ou eu posso pegar isso e extrapolar a vivência que eu tenho com seres humanos, e entender que existe uma lógica que rege todos nós. Olha, eu sei, eu tenho certeza, eu posso afirmar com toda certeza que o Igor gosta de ir num bom restaurante. Acertou. E quanto mais barato e melhor o restaurante, mais ele vai gostar. Acertou. Agora, eu não sei qual é exatamente o ponto da carne que ele gosta. Difícil saber. Isso talvez a mãe dele saiba. Eu não. Mas antes você preveu. Você fez algumas previsões. Eu não fiz nenhuma previsão. Eu fiz uma constatação lógica E óbvia. e óbvia. E geral pra caralho. E geral pra caralho. Mas muitos dos empreendedores é aqueles que conseguem enxergar essas obviedades. que ninguém Exatamente. O enxerga. empreendedor é uma coisa, economista é outra. Eu não disputo É isso que o Samidana não entende. Tem um filósofo chamado Michael Oakeshott. Ele explicou muito bem que existem algumas coisas que conseguem ser previstas da mesma forma que nós podemos prever o Monark, porra. Desculpa, cara, é automático. Da mesma forma que um físico consegue prever o movimento dos corpos. Então, um superfísico poderia calcular exatamente como é que essa caixinha vai se comportar se eu lançar, certo? Uhum. Mesmo assim, não dá. Porque entram fatores caóticos, né? Nem um físico consegue calcular exatamente como é que essa caixinha vai se comportar se eu lançar. Imagina Na verdade, calcular a ação consegue, humana. Olha, a previsão do tempo. Não, na Que só verdade, sabe depende por de que fatores eles conseguem, Cogos? Hum. Já viu os dois mísseis, os dois foguetes da SpaceX pousando ao mesmo tempo? Se os caras conseguem calcular essa porra, eles conseguem calcular essa Mas você merda sabe o quão dessa caixa difícil é caindo. calcular isso? Não, eu sei, é rocket science. Não, por exemplo, se eu pegar isso aqui e tacar na sua cabeça, a hora que você defender uma medida estatal, aí eu... Ou fumar uma Você tá cigarrinha a 1 metro de mim? Ah. Ok, se eu quiser acertar o Jean, que tá a 3 metros de mim, já Eu é bem mais acerto, hein? difícil. Eu acerto. Por quê? Não é Porque bem mais difícil, não, isso é quantos fácil. fatores vão influenciar a trajetória desse controle nada, até a tá cabeça maconha. dele? Agora, você imagina E se o estiver cara... chovendo? Pois é. E o vento? E se eu lançar um míssil Tomahawk a partir de um destroyer pra acertar uma tenda do Estado Islâmico na puta que eu pariu, sei Mas lá, não é 8 mil impossível. quilômetros?
Não é impossível, mas isso mostra o quanto de tecnologia tem dentro daquele míssil, do Sim, Tomahawk, sim. certo? Agora, para eu calcular se vai chover daqui a 30 dias, eu não consigo. Pior Por que mais consegue, sensores que eu tenha. hein? Pior que consegue. Porque Os caras são teoria mó do bom, caos. mano. A gente tava falando isso há pouco tempo atrás. Não, E os a caras gente tava- sempre eu lembro, acertam, eu lembro na previsão, exatamente. cara. Então, olha só, vou te falar. Eu lembro exatamente qual que foi o bagulho. A gente tava com. Inclusive, deve ter ainda um problema aqui na telha que quando chove muito ele goteja. E aí a gente tava vendo se ia chover no flow do Nando Moura. Então a gente, uma semana antes, a gente ficou, caralho, será que vai chover no flow do Nando Moura, cara? Precisa resolver essa porra urgente, o caralho. E temos que ligar pro cara, blá blá blá. Vê aí, Jean, se vai chover no flow do Nando Moura. Aí, isso com uma semana antes. Aí o Jean viu, ih, rapaz, vai chover, não foi? Só que aí não choveu. Não. Então, agora, a ação humana não pode ser prevista dessa forma pelo seguinte. Qual é o grande lance da ação humana, dos sistemas paraquiológicos, que a diferem dos sistemas físicos? É a intencionalidade. Causas motivadas intencionalmente. É diferente de uma partícula que simplesmente obedece à lei da física e acabou. Então, o Oakeshott faz essa diferença muito bem. Ele fala os sistemas mecânicos, eles não têm intencionalidade. Eles seguem certas leis lógicas que podem ser calculadas de forma síncrona. O Mises também fala um pouco sobre isso. Agora, os sistemas sociais, os sistemas humanos, dependem de tantas nuances impossíveis de serem calculadas e até de serem conhecidas, que eles só podem ser decididos localmente, não por um economista, não por um engenheiro social. E o Samidana ignora totalmente esses grandes filósofos. Ignora o Oakeshott, Dá uma ignora dica o pra Mises. você. Fala E um digo livro mais, que... eu tenho certeza. Posso fazer uma previsão de ação humana aqui? Claro. O Samidana nunca leu Aristóteles na vida, nem uma linha.